Olá, muito boa noite. Estamos chegando com mais um Rotary Club Itiquira em ação, levando para você as informações do que está acontecendo no município de Formosa, do que está acontecendo também em outros municípios aqui, onde o Rotary Club Itiquira está nesse momento levando para a comunidade, levando os benefícios para a comunidade que mais precisa. E hoje nós estamos aqui com a Márcia, também com o Divino, e recebendo com muito prazer aqui nos nossos estúdios o Dr. Matheus, que vem falar sobre o Novembro Azul e a importância da prevenção. Então você, a partir de agora, você que está aí ligadinho conosco, você que está participando conosco já mandando suas mensagens, pode fazer a sua pergunta, pode fazer também, dar a sua sugestão para nós. O Dr. Matheus está aqui para responder todas as suas perguntas. Então, a partir de agora, nós estamos com você e você ligadinho conosco aí. Seja bem-vindo a mais um podcast do Rotary Club Formosa Itiquira. Aqui comigo, o nosso entrevistado da noite, Dr. Matheus. Mas antes de tudo, eu quero dar uma boa noite ao Divino. Boa noite, Divino. Boa noite, Dona Márcia. Boa noite, Maciel. Boa noite, Márcia. Boa noite, Dr. Matheus. Boa noite aos nossos ouvintes, boa noite aos associados do Rotary Club. E é um prazer, mais uma noite estamos aqui levando informação no podcast Rotary em Ação. Boa noite, Márcia. Boa noite, presidente Divino. Boa noite, Maciel. Estamos aqui com mais um podcast Rotary Formosa Itiquira em Ação. Hoje falando de um tema muito importante para os homens. Aliás, hoje tem 3 homens aqui, né? Então, boa noite, doutor Matheus. E aproveita e fala para a gente quem é o doutor Matheus. Boa noite, Maciel. Boa noite, Márcia. Boa noite, Benedito. Meu nome é Matheus Benedito. Eu sou formado em medicina, com especialidade em medicina interna. Antes disso, fiz a faculdade de biomedicina com especialização em microbiologia e também fiz farmácia e bioquímica. Estudei fora do país, estudei no país, cada faculdade foi feita em um local diferente. Já fui funcionário público no estado de São Paulo, onde exerci parte da minha carreira profissional, e hoje eu faço parte da coordenação médica do Hospital Luciano Chaves e sou o médico responsável pela enfermaria clínica médica do hospital. Que bom. E além de tudo isso, é filho do presidente. Tá vendo? Que maravilha, hein? Que privilégio, que privilégio. Vamos começar, presidente? Vamos lá, então. Vamos lá, doutor Matheus. O que é Novembro Azul e por que esse movimento foi criado? O mais importante, a primeira mensagem, talvez a mensagem mais importante da noite, que todo homem tem que entender, é que o Novembro Azul ele não é uma campanha somente de prevenção contra o câncer de próstata. O Novembro Azul ele é uma campanha de prevenção integral para a saúde do homem, seja saúde física, saúde mental, saúde psíquica. É um movimento que foi criado em 2003 na Austrália, justamente para poder mostrar isso, e chegou ao Brasil em 2008. E para ter isso, para conscientizar a população masculina sobre a prevenção integral da sua saúde. Perfeito. Por que o câncer de próstata é o principal foco do Novembro Azul e que outros cuidados essa campanha abrange? Foi escolhido o câncer de próstata para representar a campanha do Novembro Azul porque é uma patologia masculina. A gente vem aí do Outubro Rosa, que é o mês de conscientização contra o câncer de mama, que é voltado para o público feminino. Então, escolheram o câncer de próstata por isso. Hoje, e se a gente for levantar dados epidemiológicos, hoje no Brasil, de todos os cânceres que afetam os homens, 30% são câncer de próstata. Então, é uma quantidade significativa. Por isso foi escolhido o câncer de próstata para ser a bandeira da campanha, por dizer de certa maneira. Só que ela também envolve prevenção de diabetes, hipertensão, colesterol, saúde mental, saúde laboral, ou seja, em todas as áreas. O câncer de próstata ele foi usado como uma porta de entrada
para a saúde masculina. Ou seja, até em função da gravidade da doença, né, ela acabou recebendo assim, um maior foco, uma maior ênfase no Novembro Azul. Mas, como disse o Dr. Matheus, é um mês em que o homem deve voltar aos cuidados com toda a sua saúde. E é isso que os senhores que estão nos escutando, né, que vamos fazer os exames preventivos. Mas vamos lá, doutor Matheus. Além do câncer de próstata, quais outros problemas de saúde do homem merecem destaque no Novembro Azul? No Novembro Azul, a gente pensa em... O ideal seria o cuidado geral. Então, a gente vai pensar hipertensão, diabetes, colesterol, ácido úrico, que são todas patologias muito incidentes no público masculino. E mais que nada, são patologias que não têm uma sintomatologia tão grande, então por isso essa prevenção, esse cuidado de investigar e buscar antes de eu começar a ter um sintoma, porque muitas vezes quando eu começo a ter o sintoma, às vezes já é tarde para eu tentar fazer alguma coisa. Aí você fazendo antes tem como prever, não é isso? Você consegue prevenir. Por exemplo, se a gente usar o câncer de próstata como exemplo, já que é a bandeira da campanha. O câncer de próstata a gente pode classificar ele em 4 estágios diferentes. 1, 2, 3 e 4. Se eu diagnostico ele no estágio 1, eu tenho uma chance de cura de praticamente 99%. Se eu diagnostico ele já no estágio 4, essa probabilidade de cura cai para um 30%, ou seja, uma diferença gritante, simplesmente porque eu deixei passar o período de prevenção, o cuidado antes. Uhum. Perfeito. E quais são os principais fatores de risco para o câncer de próstata? O principal fator de risco é a idade, porque o câncer de próstata ele é uma doença do homem de mais de 50 anos. Então, a partir dos 50 anos, eu já tenho que acender aquela luzinha e estar sempre de olho aberto, que é o principal fator de risco. Depois da idade, a gente tem histórico familiar, ou seja, não significa que um homem que não tem nenhum familiar com câncer de próstata não possa vir a ter. Mas é mais provável eu ter câncer de próstata se eu tenho antecedentes na minha família. E principalmente se for na família paterna, ou seja, meu pai, os irmãos do meu pai, o meu avô e os irmãos do meu avô. Além disso, homens que são de etnia africana, ou seja, de origem africana, afrodescendentes, têm uma maior predisposição, não só ao câncer de próstata, mas também à doença renal, a outras doenças que podem afetar a próstata, e um fator que é fator de risco para toda patologia, obesidade e sedentarismo. Eles também são fatores de risco. Por quê? Porque se eu sou sedentário, não faço atividade física, ganho peso, estou obeso, a obesidade por si só, a gordura por si só, ela inflama todo o corpo. Então, se eu tenho todo o meu corpo inflamado, eu tenho maior predisposição a ter qualquer patologia. Isso também vale para o câncer de próstata. Você falou a partir dos 50, né? Isso. Antes disso, não tem nenhum caso? Tem casos, mas são mais raros. Ou seja, é uma patologia do homem com mais de 50 anos. Sim. Então quer dizer que não pode ter? Não posso falar isso porque é o que a gente aprende até na matemática da 2ª série. Toda regra tem a sua exceção. Então, via de regra, a partir dos 50. Mas, por exemplo, se um homem tem antecedente de câncer de próstata na família, a gente já começa a fazer prevenção a partir dos 40. Ou seja, mesmo sendo acima dos 50, eu começo a prevenir antes. Perfeito. Quer dizer, você falou que o principal fator de risco é a idade, né? E existem outros fatores de risco, que aí também foi citado, obesidade e outros. Existe uma hierarquia ou existe algum que é mais relevante do que a idade? Ou... Mais relevante que a idade, não. A idade é o principal. O único ponto que se a gente tivesse que fazer um ranking, não é o ideal, porque você não pode ranquear fatores de risco, mas estudos já provam que a incidência é maior em homens que são afrodescendentes,
do que em homens que são de origem caucasiana. Então, é um outro fator de risco importante. Tem estudos que mostram que, por exemplo, homens que têm, devido ao serviço, contato com produtos químicos, com radiação, têm uma maior predisposição do que homens que não têm. Então, eu não posso ranqueá-los, porque isso na medicina não existe você ranquear fatores de risco. Mas existem fatores que, naquele grupo, eu tenho uma maior incidência do que em outros grupos. Perfeito, perfeito. Por que os homens ainda têm tanta resistência em procurar médico preventivamente? Na minha experiência, e aí eu falo não só como médico, como farmacêutico, bioquímico, como biomédico, preconceito. Porque o homem acha que se eu procuro médico, se eu vou no médico, é porque eu sou fraco e vão mangar de mim, vão caçoar de mim meus amigos. E pegando o câncer de próstata como exemplo, perdão da palavra, mas se o homem fala que vai no médico fazer exame de próstata, todo mundo fala, você vai lá porque você quer levar uma dedada. E aí ninguém vai querer ir. Então, infelizmente, que também é um dos objetivos da campanha Novembro Azul, que é conscientizar a população masculina que eu fazer prevenção, eu fazer um check-up anual, não é sinal de fraqueza. Pelo contrário. Por quê? Porque eu estou me portando comigo, eu estou buscando estar bem, estar saudável, para mim poder estar com quem eu amo. Isso. Como o estilo de vida influencia na prevenção do câncer de próstata e de outras doenças masculinas? A gente volta a falar um pouquinho daqueles fatores de risco. 2 fatores de risco que eu citei, que é a obesidade e o sedentarismo, eles estão involucrados nisso, no estilo de vida. E quando eu falo de obesidade e sedentarismo, se a gente pegar qualquer encarte de qualquer postinho de saúde que a gente vão estar lá, que eles são fatores de risco para problemas cardíacos, então a gente coloca hipertensão, a gente coloca problemas cerebrais, ou seja, acidente cerebrovascular, que a obesidade é um fator de risco. A gente coloca problemas articulares, porque se eu tenho mais peso, eu tenho sobrepeso na minha articulação, então eu posso ter problema articular. Se eu sou obeso e sedentário, significa que eu tenho maior consumo de alguns tipos de alimentos que vão aumentar a concentração de ácido úrico, então eu posso vir a desenvolver gota. Então, todas as patologias, elas estão todas intimamente interligadas. É tanto que, na medicina, quando a gente começa a estudar, a gente tem um exemplo. Quando a gente fala síndrome metabólica, todo livro de medicina vai ter um livrinho de um homem gordinho, pescoço curtinho, com pé enorme e com o que a gente chama de acantose nigricans, que é o pescoço mais escuro. E aí o professor pergunta, o que vocês acham que esse senhor tem? Todo mundo fala hipertensão, diabetes, gota, colesterol, porque essa é a figura quando a gente fala de obesidade e sedentarismo. A maioria, né? A maioria. Perfeito. Quais os principais sintomas ou sinais da doença prostática? Todo sintoma, quando a gente fala de próstata, para entender, todo sintoma prostático, o jeito mais fácil de explicar é o seguinte: imagina que você é jovem, 20 anos, você vai na praia, você está com vontade de fazer xixi, por brincadeira você escreve o seu nome na areia da praia com xixi. Você escreveu. Quando você está lá com 50, qual que é o sintoma da próstata? O jato do xixi fica mais fraco, então o xixi começa a bater na ponta do pé. Você não tem mais aquele jato longo que você tinha quando você era jovem. Esse é um dos sintomas. Segundo sintoma, aumenta a quantidade de vezes que o homem vai no banheiro, tanto durante o dia quanto à noite. Por quê? Porque a próstata, quando ela está doente, seja por hiperplasia prostática benigna, ou uma prostatite, ou um câncer de próstata, ela vai aumentar de tamanho. Então, no que ela aumenta de tamanho, ela ocupa o espaço da bexiga. Então, um sintoma prostático é essa incontinência urinária, essa vontade de querer fazer xixi o tempo inteiro, ou essa vontade de fazer xixi e continuar com vontade de fazer xixi, porque você não consegue esvaziar a próstata inteira. Então, esses são os 3 principais sintomas quando a gente fala de próstata.
E o que é hiperplasia benigna da próstata? A hiperplasia prostática benigna é quando eu tenho um aumento da próstata por hipertrofia, ou seja, a célula vai aumentando de tamanho e a próstata aumenta de tamanho. Ou seja, eu não tenho uma hiperplasia, que é o que eu tenho no câncer. Qual é a diferença dos dois? A hipertrofia é quando a célula aumenta de tamanho. Imagina, eu tenho uma célula que tinha o tamanho da minha mão, agora eu tenho uma célula que tem o tamanho das minhas duas mãos. Isso é hiperplasia. Isso é hipertrofia, desculpa. Hiperplasia é quando eu tenho uma célula que vira 2, que vira 4, que vira 8, que vira 16. Então a hiperplasia, eu falo de câncer de próstata. Na hiperplasia benigna. Isso. Na HPB, que é a prostática benigna, ela aumenta de tamanho e ao ela aumentar de tamanho, como a uretra passa no meio da próstata, ela comprime a uretra. Por isso que eu tenho sintomas, que são os sintomas da doença prostática, ou seja, o jato mais curto, a incontinência urinária e essa vontade de fazer xixi o tempo inteiro. Ou seja, não necessariamente a hiperplasia vai se tornar um câncer, né? Não necessariamente, na minoria das vezes. Por isso ela tem esse nome benigno no final. Ela é uma hiperplasia, porque a próstata está aumentando de tamanho, só que ela é benigna, ou seja, a hiperplasia prostática benigna, ela não vira um câncer. O câncer é uma patologia e a hiperplasia prostática benigna é outra. Por isso, tem-se esse nome benigno no meio dela. Ou seja, mas carece de tratamento do mesmo jeito. Né? Sim, o tratamento da hiperplasia, se a gente da HPB, que é a hiperplasia prostática benigna, né, se a gente voltar lá na década de 70, 80, era a RTU, que é a ressecção transureteral, e hoje a gente já tem outros tratamentos. O Colip, que é a vaporização, qual que é a função dele? É descomprimir essa uretra de alguma maneira. Já quando a gente vai para o câncer de próstata, o tratamento pode ser a prostatectomia radical, que é tirar essa próstata inteira, pode ser vigilância ativa, pode ser radioterapia, depende do estágio que foi encontrado esse câncer. E a classificação do câncer. Banheiro. Quando o homem deve iniciar o rastreamento da próstata? Via de regra, o Ministério da Saúde ele recomenda todo homem a partir de 50 anos. Porém, como a gente falou, toda regra tem sua exceção. Toda doença prostática, toda afetação prostática, ela tem que ser conversada entre o paciente e o seu médico. Então, se eu tenho um antecedente de câncer de próstata na minha família, eu começo aos 40. Vou começar com exame de sangue, vou começar com ultrassom, vou começar com toque. Isso vai depender de cada paciente e do antecedente desse paciente. Então, via de regra, todo homem a partir de 50 tem que começar e eu tenho aquelas exceções que devem começar antes dessa idade. Você falou de toque, mudando aqui, é só a base do toque ou tem outra? Não, o toque ele é um exame mais. O primeiro exame que se pede é o PSA, que é o exame de sangue, que é o antígeno prostático específico. Exame de sangue, você tem PSA livre e PSA total. Quais que são as vantagens e desvantagens do PSA? O PSA ele é específico da próstata, então se eu tenho o PSA alto é porque algo está acontecendo com a minha próstata. Só que ele não fala o que. Eu posso ter o HPB, que é a hiperplasia prostática benigna, que vai aumentar o PSA. Eu posso ter a prostatite, que é uma inflamação, uma infecção na próstata, que vai aumentar o PSA. E eu posso ter o câncer de próstata, que também vai aumentar o PSA. Então, o PSA é o primeiro exame que a gente usa. Depois do PSA, eu tenho o ultrassom. Qual que é a função do ultrassom? É igual ao ultrassom de uma gestante, só que do homem, e eu vou lá ver o tamanho da próstata, o volume dessa próstata, se eu tenho alguma estrutura anormal nessa próstata, eu vejo através desse ultrassom. E aí sim eu chego no toque. O toque ele é importante, só que ele não é o único exame e ele também não pode ser feito de maneira isolada. Ou seja, não é só chegar lá, fazer o toque e ir embora. Não. O toque ele é mais um exame que vai complementar
a profilaxia para o câncer de próstata. Ou seja, eu tenho PSA, tenho ultrassom e tenho toque. E caso eu tenha um PSA alto, eu veja algo diferente no ultrassom e no toque eu sinto algo nessa próstata, aí eu tenho uma série de outros exames. Posso fazer tomografia, ressonância, posso fazer radiomarcação, aí a gente tem vários. Mas os 3 iniciais que todo homem deveria fazer pelo menos uma vez por ano, por isso o Novembro Azul é o PSA, o ultrassom, se já tiver o conhecimento de alguma patologia, de uma próstata aumentada de tamanho, e o toque. E o toque é um exame indolor, não é um exame doloroso, ele não tem que ser um exame doloroso, porque se ele for um exame doloroso, a gente pode ter alguma patologia coloretal, e é um exame simples e prático. Eu consigo fazer ele no melhor hospital de Brasília, como eu consigo fazer ele em qualquer UBS do entorno. Perfeito. Então, de toque, ele é essencial, tem que ser. Ele faz parte. Eu não posso falar que ele é o único, só que ele é importante. Mas tem que fazer. Sim. Ou seja, nós estamos falando aqui que a partir de uma determinada idade nós temos que fazer o PSA, depois, além do PSA, nós temos o ultrassom, depois do ultrassom, aí nós temos também o toque, né? Ou seja, faz-se vários exames para se chegar a um diagnóstico, né? Mas e hoje, existe, diante dessas novas tecnologias, existe alguns exames complementares disponíveis também para fazer diagnóstico da doença? Existe. É que nem eu falei, a gente tem... sempre que eu penso, eu vou fazer assim. Se eu tenho algum... Lógico, o pilar são esses 3 iniciais. Se eu tenho alguma alteração nesses 3 iniciais, eu posso ir para uma ressonância magnética, para uma tomografia, dependendo da idade e de como está o paciente. Por quê? Porque a patologia prostática é uma das poucas patologias que ela é o tempo inteiro conversada com o paciente, devido à expectativa de vida da população masculina no Brasil é 73 anos. E a expectativa de vida de um homem pós-diagnóstico de câncer de próstata são 10 anos. Então, se eu parar para pensar que eu comecei a fazer o screening, que a gente diz, a partir dos 50, eu vou fazer esse screening até ali os 70. A partir dos 70, então a partir dos 70 eu não preciso fazer mais? Pelas normas do Ministério da Saúde, não. Por quê? Porque se eu fizer ali a partir dos 70, a expectativa de vida do homem é menor do que a expectativa de vida após o diagnóstico da doença. Mas, nos casos que eu fiz o PSA, fiz o ultrassom, fiz o toque, tem algo e eu quero estatificar bem o que é essa próstata para decidir qual vai ser a minha conduta terapêutica, eu tenho o ressonância e a tomografia que eu já falei, eu tenho a marcação do PSA, porque o PSA, além do total e do livre, que é o que a gente faz o exame de sangue regular, eu tenho outros tipos de PSA. Eu tenho que fazer uma biópsia dessa próstata, para que aí sim, em caso de câncer de próstata, eu vou conseguir estatificar com a biópsia. Ou seja, eu tenho um outro leque de exames que eu posso fazer, só que esses exames eles vão variar de acordo com a idade do paciente, o estágio de câncer que eu encontrei e a expectativa de vida desse paciente. Porque, por exemplo, se eu tenho um paciente de 69 anos, que eu descobri um câncer em estágio 1. O que é o câncer em estágio 1? Só explicar os estágios rapidamente. O estágio 1, a próstata ela é dividida em 2 pela uretra, para a gente entender básico. Então, o estágio 1 é quando eu tenho alguma formação tumoral, ou seja, células ali que chamam a atenção de só um lado da próstata. O estágio 2 é quando eu tenho dos 2 lados. Estágio 3 é quando eu tenho afetação de vesícula seminal, bexiga, ou seja, estruturas que estão em íntimo contato. E o estágio 4 é quando eu já tenho metástase para outro lado. Então, se eu tenho um diagnóstico de um homem com estágio 1 aos 65 anos, a probabilidade dele estar vivo daqui a 10 anos é de 95% a 98%. E a expectativa de vida dele é de mais 8 anos. Então, é um homem que muitas vezes eu vou fazer vigilância ativa. O que é a vigilância ativa? Eu vou controlar com PSA e com ultrassom e com toque
E não vou submeter esse homem, dependendo de como tiver a saúde dele, de como tiver tudo, a um bando de tratamento que muitas vezes não vai prolongar a vida dele. Não sei se respondi bem a pergunta de que outros exames a gente pode fazer. Perfeito, perfeito. Quando diagnosticado precocemente, quais são as chances de cura do câncer de próstata? É um pouquinho disso que eu estava falando. Uhum. Voltando para os estágios. Se eu tenho um diagnóstico de câncer no estágio 1, eu tenho uma sobrevida aos 5 anos de 99% e uma sobrevida aos 10 anos de 99%. De 98%, desculpa. Ou seja, praticamente todo mundo que eu diagnostico no estágio 1, eu vou conseguir resolver o problema. Se eu vou para o estágio 2, eu tenho uma expectativa aos 10 anos de 97%. Se eu vou para o estágio 3, eu ainda tenho uma expectativa ali de 95%, 94%. E a grande queda é quando eu já estou no estágio 4, porque aí eu tenho uma expectativa de 30%. Por isso a importância da prevenção. Por quê? Porque é um exame simples, o toque, por falar assim, que se eu pegar antes, eu tenho uma expectativa de cura de quase 99%. Então, no estágio 1 e 2. Então, ou seja, aí é que a gente entende a necessidade dessa prevenção. Ou seja, aí que a gente entende a necessidade de se fazer esses exames. Nós falamos aqui, mas nós não falamos. De quanto em quanto tempo o homem deve fazer esses exames para que, vamos dizer assim, para que essa prevenção possa ser considerada satisfatória? O screening tem que ser anual, ou seja, pelo menos uma vez por ano, desde que eu não tenha nenhum problema na próstata. Se eu tiver algum problema na próstata, aí a gente faz um controle cada 6 meses, pensando em patologias não oncológicas, pensando em não câncer. Se eu tenho câncer, aí eu vou para vigilância ativa, dependendo do estágio da idade do paciente. Então eu poderia ter um controle a cada 3 meses. Então vai depender do estágio, mas um homem saudável, sem nenhuma afetação prostática, sem nenhum problema na próstata, sem nenhum sintoma, o ideal é que pelo menos uma vez por ano ele faça exame de sangue que contenha PSA total e PSA livre, que ele faça pelo menos uma vez por ano um ultrassom da próstata, para a gente ver o tamanho dessa próstata, e que ele vá no médico e, com base nesses dois, decida se é necessário ou não é necessário fazer o toque. E se for, uma vez por ano também. Legal. Enquanto o doutor Matheus tomou a água, né? Vamos falar o nome das pessoas que estão participando conosco aqui. O Paulo está lá. Boa noite a todos. Márcio, Divino, doutor Matheus. Um abração, Paulo. A Ana Cláudia Boa Pereira. noite, Paulo. Ana Cláudia Pereira. Doutor Matheus é um excelente médico. Saúdes desde a Argentina. Eu não entendo nada de espanhol aqui, viu? Também o Márcio Augusto Xavier está lá. Hoje nós estamos fazendo um teste também com o Instagram do Web TV de Ponta. Não sei se vocês estão percebendo aqui. Então já tem pessoas já que estão entrando. Essa é a primeira vez que nós estamos fazendo essa transmissão via Instagram. O senhor está de parabéns. Já veio estrear conosco aqui. Ó. Que beleza. E também o Alcivando Chagas entrou lá de Sobradinho, participando conosco. O Marco Antônio também está assistindo o nosso programa e participando. A Edna Basílio, boa noite a todos. E daqui um pouquinho nós vamos trazer mais que estão lá no Facebook também. Agora é com vocês. Doutor Matheus, quais os principais tipos de tratamento disponíveis hoje? Quando a gente fala de tratamento, agora a gente vai focar no câncer de próstata. Quando a gente fala de tratamento do câncer de próstata, a gente tem 4 opções. A prostatectomia radical, que é tirar a próstata inteira. A segunda opção, que é terapia hormonal, ou seja, que é através de medicações que vão modular a quantidade de testosterona, diminuir a atividade prostática, então eu diminuo a atividade do tumor que eu tenho na próstata. Terceiro ponto, radioterapia, que pode ser externa ou interna, ou seja, de fora para dentro, de dentro para fora, para conter e matar essas células cancerígenas. E a vigilância ativa, que é o quê? Controlar, observar e seguir esse homem mais perto. Se eu tenho algum processinho ali que é pequeno, estágio 1,
E aí eu volto àquilo. Paciente com 68 anos, expectativa de vida do estágio 1 é 10 anos mais, 78. Expectativa de vida do brasileiro é 73. Às vezes eu posso fazer uma vigilância ativa. São os 4 principais tipos que a gente coloca. E como que quando a gente vai atender um paciente e que é diagnosticado câncer, como é que a gente escolhe por onde que nós vamos começar esse tratamento? A primeira coisa que a gente tem que fazer é entender em qual estágio está o câncer. Naqueles 1, 2, 3 e 4. E aí, dependendo do estágio que ele vai me nortear. Se eu tenho, e lógico, a idade do paciente, porque o câncer de próstata, por ser, que nem a gente já falou, acima dos 50, pode ser que eu faça o diagnóstico aos 50, aos 60. Então, primeiro eu tenho que ter em conta isso. Tendo em conta esses 2, eu vou estudar para entender qual é o câncer de próstata que ele tem. Eu vou fazer uma coisa que a gente chama de classificação Gleason, que é pegar uma amostrinha dessa próstata, classificar, que aí eu tenho dentro do Gleason 1, 2, 3 até 7, isso vai me dizer quão agressivo é o câncer de próstata. E aí, com base em estágio, agressividade do tumor e idade do paciente, eu decido qual é o melhor tipo de tratamento, sempre em comum acordo com o paciente. Perfeito. Ou seja, em resumo, cada caso é um caso, cada paciente é um paciente. Exatamente. Para que se possa fazer a conduta médica. Matheus, como o tratamento pode impactar na função sexual e urinária e como isso pode ser manejado? Eu acho que os homens têm muito medo quando partem nessa área aí sexual, né? Sim. Vamos falar primeiro da parte urinária, depois a gente fala da parte sexual. A parte urinária, o tratamento, geralmente os homens ficam com uma incontinência urinária. Essa incontinência urinária, ela pode ser temporária ou ela pode ficar aí por um tempo indeterminado. Nesse caso, a gente tem tratamento medicamentoso para a gente controlar a função da bexiga e fisioterapia. E o exemplo mais claro que eu posso dar de fisioterapia é uma coisa que qualquer homem consegue fazer o dia inteiro, que é contração do esfíncter. Simples assim. E é um tipo de fisioterapia. Se você for atrás de uma fisioterapeuta para fazer fisioterapia pensando em incontinência urinária, uma das coisas, lógico, tem inúmeras atividades que os fisioterapeutas podem fazer e não vou me entrar na área de fisioterapeutas porque não é a minha área. Estímulo com eletrodo na região da panturrilha e da canela, ou seja, porque vai estimular e vai ajudar a controlar essa contratilidade. Por quê? Porque a incontinência urinária ela é provocada por uma hiperreatividade da bexiga. Porque a bexiga, imagina que a próstata está ali grudadinha nela, se eu tiro essa próstata daqui ou se eu faço algo com ela, a bexiga vai reagir. Então essa é a parte urinária. A gente tem medicação e a gente pode fazer fisioterapia pélvica. Agora a parte da disfunção sexual. Qual que é o grande problema da disfunção sexual? Quando a gente fala de prostatectomia radical, que é tirar toda a próstata, o nervo responsável pela ereção, ele tem íntimo contato com a próstata. Então, em estágios mais avançados da doença, que eu tenho que arrancar a próstata inteira fora para controlar, eu posso arrancar o nervo. Ou então, a própria patologia pode acometer o nervo. E aí eu tenho essa disfunção sexual. E aí eu volto a mostrar mais uma vez a importância do screening. Porque se eu pego a doença no estágio inicial, eu não tenho afetação do nervo. E se for decidido fazer uma prostatectomia radical, não digo que não é uma cirurgia difícil. Mas o cirurgião pode ser mais conservador. Então ele sendo mais conservador, é mais fácil dele preservar a inervação. Preservando a inervação, eu não tenho problema sexual. Então é o ponto D. O screening é importante, porque se a doença for pega inicialmente, a chance da inervação estar comprometida é menor. Ou seja, em resumo, nós voltamos novamente. A prevenção também, ela vai impactar, né? Numa consequência futura, que seria o comprometimento tanto da função sexual quanto urinária. Ou seja, quanto mais rápido eu identifico a doença,
mais rápido eu vou ter condição de cura, né? O percentual é maior e menos consequências que vai impactar. Então, novamente, a importância do tratamento precoce. Antes de você fazer a pergunta, dá um alô aí pro Tomás, que ele tá assistindo. Ah, tá. O Tomás é o meu filho. Ele tá em casa, ele tava com um pouquinho de febre, eu dei remédio pra ele antes de vir, daqui a pouco eu tô em casa pra ver como que ele tá. Maravilha, maravilha. Tem gente falando aí, Maciel. Dá um recadinho mais aí pro povo, ó. Eu vou deixar vocês falando, falando um pouquinho, porque eu vou ter que voltar, que eu estou com 3 aqui abertos ao mesmo tempo. Ah, tá? maravilha. Então vamos lá. Ó. A Jéssica está dizendo boa noite e que o Dr. Matheus é o melhor médico do mundo. Ó, o Paulo, nosso companheiro, dizendo, Matheus sempre na correria no Hospital Luciano Chaves. Vejo ele lá sempre. A Edna já disse que o Matheus está assistindo. O Tomás. O Tomás, né? Aí é corujice, né? E o Guilhermo aqui está dizendo, seguindo o Dr. Matheus desde Buenos Aires, Argentina. Os portenhos nós estamos hoje sendo ouvidos pelos portenhos. Parabéns, Dr. Matheus. Vou falar um pouco espanhol só para cumprimentar o pessoal. Hola a todos, un gusto. Muchísimo grande poder hablar con todos ustedes desde ahí de Buenos Aires y también acá de Brasil. Espero que comprendan todo lo que estoy tratando de pasar. Estoy hablando en portugués porque la gran mayoría de los que nos están viendo son brasileros, pero cualquier duda pueden mandar los mensajes a los chicos de la Web TV, a los de Rotary, o entonces pueden escribir a mi Instagram que contestaría a todos, ¿sí? Gracias. Entendeu? Eu não entendi, mas tudo bem. Mas eles entenderam. Ah, com certeza. Vamos certeza. lá. Há espaço para tratamentos menos invasivos ou somente a vigilância ativa? Tem. E aí a gente volta mais uma vez naquilo. Se eu faço o screening, se eu faço a prevenção bem feita e eu pego um tumor em estágio 1 em um paciente de 70 anos, por exemplo, que é uma coisa pequenininha, que foi um achado ali porque é um paciente que tem uma próstata aumentada de tamanho, já tem uns 10 anos, e eu encontrei aquilo ali, eu posso só observar. Porque aí a gente volta, eu observando, falando sempre em expectativa de vida, dados do IBGE. A expectativa de vida do homem brasileiro é 73 anos. A expectativa de vida pós-câncer de próstata, diagnosticado no estágio 1 de 10 anos, é 99%. Então, esse homem de 70 anos com esse diagnóstico, é mais provável que ele venha a falecer por outra causa do que pelo câncer de próstata. Então, aí a gente tem essa opção. Então, eu tenho que ver o tamanho do tumor, aonde ele está, a expectativa de vida, que é isso que eu falei, e aí a gente vai controlar com o PSA, com imagem e com biópsia. Se não for agressivo, se ele for pequeno e o PSA estiver controlado, eu posso fazer a vigilância ativa. E o que os profissionais de saúde podem fazer para melhorar a comunicação e aumentar a adesão dos homens à prevenção? O que vocês fazem? Pensando assim, hoje a maioria das medidas adotadas acontece no Novembro Azul, que é a tentativa de criar ambientes mais masculinos para poder convencer esses homens a irem ou numa UBS ou num consultório médico para poder fazer a investigação não só prostática, mas de toda a saúde, mental, física, psíquica, tudo. Esse seria um exemplo. Educação continuada, campanhas, tentar desde a primeira idade, quando a meninada começa com a brincadeira do chegar lá nos 50 vai levar dedada, tentar mudar essa mentalidade. E isso é o que a campanha no Novembro Azul vem tentando fazer. Por isso ela é importante. No Brasil ela começou em 2008. Então aí a gente está quase chegando a 2 décadas de campanha de Novembro Azul. E a gente vê uma diferença, que se você pensar lá em 2008, você pegar um senhor de 60 anos e falar que ele tem que ir no médico, que o médico vai fazer um toque retal nele, ele ia te xingar de tudo quanto é nome. Se você pegar hoje
um senhor de 60 anos e falar a mesma coisa, dependendo da educação, não falo educação de maneira, educação de escolaridade, dependendo da educação, da instrução dessa pessoa, ela já entende isso. Então, é através de campanhas, através de educação continuada, através de qualquer oportunidade. Por exemplo, o que eu faço? No meu consultório médico, eu acabo pegando pacientes de 15 até a idade que Deus quer. E então, muitos homens, mesmo não sendo Novembro Azul, eu peço o exame, por quê? Porque é a oportunidade que eu tenho. Não é, só vou fazer em novembro? Não. Se eu tenho um paciente que vai, eu aproveito. É mudar essa mentalidade e fazer a pessoa entender que você está fazendo isso para o bem dela e ela está fazendo isso para o bem de quem ela gosta, com quem ela convive. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui ignorante. A mulher, ela procura sempre a especialidade ginecológica, né? Ginecologista. E o homem procura qual especialidade? Tem 2 médicos que poderiam fazer. Ele poderia procurar um clínico médico, e aí o clínico médico pode pedir qualquer exame, porque a residência de clínica médica ela é montada com o quê? Você vai ver todas as especialidades, porque o clínico médico ele tem que saber todas as especialidades. Ou então ele pode procurar um urologista. Urologista. E a maioria dos homens, quando chega ali nos 50, ele já tem um urologista. Por quê? Porque a hiperplasia prostática benigna, que é a HPB, ela também é uma doença da terceira idade, que é uma próstata aumentada de tamanho pela idade. Então a maioria dos homens já vai no urologista. Ou se não vai, ou então quando vai porque a mulher briga. Que eu ainda brinco desse jeito no consultório, quando vem um homem acompanhado da esposa, eu falo, o senhor veio, mas o senhor veio porque sua mulher te obrigou. Por que ela te mandou aqui? E aí, um jeito de quebrar um pouco o gelo e perguntar por que o paciente veio. Então, essas 2 especialidades poderiam fazer. Na teoria, qualquer médico poderia fazer, tanto homem quanto mulher. No caso se a gente for falar de Outubro Rosa, qualquer especialidade poderia fazer os exames, assim como o Novembro Azul. Só que pela segmentação da medicina acaba que faz-se no consultório de clínica médica e no consultório de urologia. Perfeito. A Ana Cláudia aqui de Buenos Aires está dizendo graças, agradecendo pela palhinha em espanhol aí, ó. Verdade. E a Zilma aqui está dizendo, Dr. Matheus é muito centrado e cuidadoso e criterioso nas suas avaliações. Me cativou quando fui avaliada por ele no Luciano Chaves. Olha. E o que o Dr. Matheus acabou de falar aqui é uma realidade. Essa semana passada nós estivemos lá, né? E realmente ele falou isso. Ela que trouxe você amarrado para cá, não foi isso? Exatamente. Eu ia fazer essa pergunta para vocês dois. Vocês já fazem essa prevenção? Normal. E aconselhamos a fazer também. Não, inclusive eu já fiz eu já tive necessidade, eu já tive a hiperplasia benigna prostática. Tá? Já tive e já fiz a cirurgia, que aí o doutor vai explicar melhor. E não tem coisa melhor que você fazer um tratamento. Exatamente. Né? Antes da doença chegar, exatamente. Que aí você consegue, através dessa prevenção, simplesmente você tem aquele estágio lá, que você realmente passa um perrengue, mas é uma coisa que passa logo e você está liberado novamente. Olha, nós temos aqui alguns recadinhos. O Rogério Gonçalves também acabou de entrar, está mandando um abraço ao Dr. Matheus. O Luiz Carlos está assistindo o nosso programa e falando, é muito importante esse tema, porque muitos homens têm vergonha de falar sobre isso. Então, Luiz Carlos, nosso muito obrigado a você também que está aí assistindo o nosso programa. Eu acho que a vergonha é justamente por isso, por essas brincadeiras, né? É o que acaba acontecendo. Só aproveitando, fazendo um gancho no comentário do meu pai, no caso da hiperplasia benigna. Hoje, a cirurgia que mais se faz é a RTU, que é a ressecção transureteral. O que ela faz? Eu tenho a próstata, como a uretra passa bem no meio da próstata, eu faço uma ressecção na próstata, em volta da uretra, para explicar de certa maneira bem leiga, e isso vai dar mais espaço para a uretra. Qual que é o problema
da RTU. Ela vai resolver o meu problema agora, mas ela não impede essa próstata de continuar crescendo. Então, daqui 10, 15, 20 anos, eu posso voltar a ter o mesmo problema de novo. Que era aqueles homens que fizeram a cirurgia lá na década de 70, 80, que era o que tinha, muitos têm que acabar sendo reintervenidos. No caso do meu pai, quando ele comentou comigo a hiperplasia, o que a gente fez? A gente fez um outro método, que chama Roll-Lip, que o que ele faz? Ele vaporiza a próstata. Então, é um outro procedimento cirúrgico, se faz com urologista, com especialista. O que ele faz? É um procedimento que é como se ele vaporiza toda a próstata vai embora. Então ela não vai voltar a crescer, então ela não vai voltar a comprimir. E por que foi escolhido essa opção? Que é aquilo que eu falei, cada paciente é um paciente. Vou entregar a idade do meu pai, como é meu pai eu posso entregar, se fosse a minha mãe ela brigava comigo. 90 anos? Mas meu pai está na casa dos 60 e poucos. Então, se ele fizesse, e ele fez a cirurgia já tem uns 2 anos, seu Renato, então ele estava com 58, 59. Então, se ele fizesse uma RTU ali, a chance de lá aos 70, 72, ele precisar de uma nova RTU, era uma possibilidade. E com o Roll-Lip não. A próstata, a gente evaporou essa próstata, então quando tiver 70, 80, 90, 100, se Deus quiser, a gente não vai ter essa preocupação com a próstata. Por quê? Porque já foi embora. Por isso que eu falei, cada caso é um caso. E no caso do meu pai foi a melhor opção. Então todo homem com 50 anos com hiperplasia tem que fazer esse tal de Roll-Lip, Roll-Up? Não. Cada caso é um caso. Tem que se fazer ultrassom, tem que se estudar, tem que consultar, nesse caso, um urologista, que é o especialista capacitado para isso, para fazer esse tipo de procedimento, esse tipo de intervenção, e em conjunto com o seu urologista, decidir qual é a melhor conduta e realizar essa conduta. E tanto a RTU quanto o Roll-Lip são cirurgias simples, faz a cirurgia num dia, no dia seguinte, como muito no outro dia, o paciente já está de alta, ele tem alguns cuidados que tem que ter em casa, mas é uma cirurgia simples. É uma cirurgia, não estou falando que não tem riscos, mas é uma cirurgia simples. Perfeito. Tem mais um recadinho aqui. Parabéns aí pelo programa do Rotary Clube Itiquira. Descontraído e gostoso de se ouvir. Parabéns ao doutor, parabéns ao Divino, parabéns à Márcia, parabéns a todos que estão participando deste programa. Nossa, muito obrigado. Né? Obrigado. Com certeza. Venha sempre, participe sempre. Estamos aqui sempre, né? Sexta-feira sim, sexta-feira não. Eu esqueci de falar o nome dela, Marilene Alves. Obrigado, Marilene. E é isso aí, o Rotary agradece as pessoas que estão nos acompanhando, e o Rotary de Clube de Formosa e Itiquira, estamos precisando de gente para trabalhar com a gente. Não é isso, Márcia? Precisando de voluntários. Estamos precisando de voluntários, né? Amanhã, então, nós estamos com uma grande ação na Escola Maria das Dores, né? Junto com o Rotary de Taguatinga Oeste, isso. Você me fez lembrar uma passagem bíblica aqui. A messe é grande e os trabalhadores são poucos, com certeza, né? E quem quiser nos visitar amanhã na Escola Maria das Dores para conhecer um pouquinho do que nós fazemos, né? Fica no Parque Vila Verde. E nós estamos lá, amanhã nós devemos ficar lá a parte da manhã, uma parte da tarde. A partir das 8 horas, se quiser ir lá ver o nosso trabalho. Vai ter alguns atendimentos para os pais lá das crianças, a consulta de vista, né? Depois, aqueles que precisam, a gente também entrega o óculos, a gente doa o óculos também, junto com o Taguatinga Oeste, viu, gente? Esse trailer é do Taguatinga Oeste, e a gente está sempre, todo ano a gente faz em uma escola diferente. Você falando do Taguatinga Oeste, é o Rotary Clube Taguatinga Oeste? É o Rotary Clube Taguatinga Oeste. Parceria dos Rotarys. Isso. Tá, perfeito. E o Dr. Matheus vai estar lá amanhã também, viu? Sim, eu vou estar lá, não sei ainda qual é a quantidade de pessoas, mas vou tentar atender e orientar algumas pessoas lá o máximo possível. Márcia, por favor, repete para nós o endereço que vai ser essa ação amanhã. O endereço de lá, sinceramente, eu não sei a rua. Eu sei escola, que é a né? Escola Maria das Dores, no Vila Verde. No Parque Vila Verde. Parque Vila Verde.
É porque as pessoas, muitos não conhecem, outros vêm de fora também para ser atendido, né? Então, exatamente. Mas se você colocar no Waze Escola Maria das Dores, já vai aparecer. vai aparecer. Vai né? aparecer. Isso, Maravilha, eu já fiz maravilha. esse teste lá e já aparece. Bom, uma hora está passando. Aquele dedinho rápido no celular. O endereço de lá, Rua 21, número 318 ao 396, no Parque Vila Verde. Maciel, o problema da idade é terrível, né? Cada um no seu quadrado, né? Se eu sair daqui para entrar no Google, eu não volto. A idade é terrível. Como é que o doutor falou? Dedinho rápido. É o dedinho, aí que eu O faço. nosso já está bem. O nosso já está um Pois pouquinho é. duro, né? Mas continuando. Que conselho, Matheus, você poderia dar para os homens em geral? Que o Novembro Azul, ele não é apenas sobre o câncer de próstata. O Novembro Azul é sobre o cuidado integral com a saúde do homem. Não é só um exame de toque, não é só um motivo de brincadeira, e sim é algo para você pensar e cuidar de si. E cuidar de si significa estar presente para quem você ama, estar presente na vida de todo mundo. E como eu estou presente na vida de todo mundo, estando saudável. Então a gente precisa de prevenção, tanto para problemas prostáticos, prevenção para problemas de saúde, monitoramento de todo aspecto de saúde, seja pressão, colesterol, diabetes, ou seja, que o Novembro Azul é uma campanha de atenção à saúde integral do homem. E aí, doutor Matheus, e se algum homem tiver interessado, onde que ele pode procurar aqui em Formosa, inclusive você, para que você possa, vamos dizer, orientar, né? que você possa passar esses exames, essas coisas todas. Onde você atende aqui em Formosa? Aqui em Formosa eu estou atendendo em 2 locais. No Hospital Luciano Chaves, toda sexta-feira à tarde, eu faço consultório lá, e ali no Salutem Diagnóstico, onde era o antigo São Camilo, na Avenida Bosque. Geralmente ali meu consultório é sempre de terças ou quintas, depende da semana, a agenda, quem controla a agenda são as meninas. Então, terça ou quinta à tarde, no Salutem, é só ligar e marcar, ou sexta-feira à tarde no Hospital Luciano Chaves. É isso aí, pessoal. Então, quem tiver interessado, liga, agenda e vamos então, né? Porque a prevenção, como ficou muito bem claro aqui, a prevenção é fator primordial. É o caminho, gente. Né? É o caminho, não tem por onde fugir. Então, aqui, um oferecimento do Frango no Pote, que agora com uma estrutura grande, muito bonita, ali em frente ao Correio. Tem brinquedoteca? Você já levou o Tomás lá? Não, ainda não, porque ainda não tive a oportunidade. Eu já fui no antigo Frango do Pote, no que era ali na Avenida Brasília. No novo, agora que mudou, ainda não tive a oportunidade. Você está perdendo. Tem uma brinquedoteca ali muito boa. E o Rafael é um grande parceiro nosso. Ele está patrocinando aqui um brinde. Muito obrigado. Para todos que participam aqui do nosso podcast. Então, Rafael, obrigado. E não deixe de ir lá conhecer o Frango no Pote, na nova estrutura. Conhecer o novo local, que isso. Lá eu ainda não fui. E você vai gostar, muito bom. Tem um conforto, né? Para as crianças, para a gente que tem crianças, é um lugar ótimo, ideal. Tem brinquedoteca, pode levar as crianças. Sem sombra de dúvidas. Bom. Vamos convidar o pessoal também para se inscrever no canal, né? Com certeza, Sim, com certeza. Aproveitando essa oportunidade que nós temos aqui, centenas de pessoas nos assistindo. Deixa eu falar só uma frase, eu sempre quis falar isso. Opa, aproveita agora, aqui doutor. embaixo, aqui do lado, clica, se inscreve, curte, comenta, compartilha, tem um sininho desse outro lado de cá, deixa comentário que vai aparecer aqui do lado. Eu gostei, eu acho que eu vou contratar para fazer propaganda aqui. Gente, a Web TV de Ponta, desde o início, abrindo as portas, cedendo aqui um lugarzinho para gente, um horário para gente, o Maciel sempre aqui também, conosco. A gente só tem a agradecer, né? São nossos parceiros, Frango no Pote, Web TV de Ponta, sempre disponível aqui para gente. Maravilha, então...
Por hoje é isso que a gente tinha, né? Agradece a todos aqueles que estão nos ouvindo, aos nossos companheiros e vamos todos amanhã, né? No nosso projeto Visão, junto com o Taguatinga Oeste. Vamos lá, vamos nos conhecer, vamos se associar ao Rotary, porque nós temos muitos projetos, só que estamos precisando de gente, né? Muito trabalho, mas falta braço. Então vamos lá, gente. Vamos lá. E olha que muitos já estão assim, ó, com a cabecinha branquinha, precisando de braços novos. Vamos lá. Muito obrigada a todos, fiquem com Deus. Boa noite. Homens, se cuidem. Boa noite. Boa noite. Meu consultório está de porta aberta, quem quiser é só ir lá. Tchau, tchau, gente.